Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema bastante polêmico pelos profissionais, psicólogos, por estudantes de psicologia e dúvida que muita gente tem. Tem gente que tem dúvida até em cursar psicologia por causa desse tema, que é a questão da psicologia e da religião. Como casar aí as duas coisas. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá? Por que é importante esse tema? Na faculdade de psicologia, pelo menos na faculdade que eu faço, nós tivemos algumas aulas sobre religião e nós tivemos algumas discussões, né, sobre o tema. E por que é importante a discussão desse tema? Porque como psicólogos, nós vamos atender várias pessoas. Cada uma dessas pessoas elas vão ter crenças diferentes ou não. De repente tem pessoas que não têm crença em nada ou que tanto faz, não param para pensar nisso. E nós mesmos, como futuros psicólogos, né, temos as nossas crenças na nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, né, e como casar tudo isso, né, a profissão, a parte profissional com a parte pessoal. Então, justamente por isso que que foi abordado esse tema na faculdade, né, as aulas que nós tivemos foi justamente para isso, tá? Eu tô vendo que tem uma sombra aqui. É o gato que tá na janela. O profissional, ele pode ter a crença dele, a crença que ele quiser. Já adianto que até o momento na faculdade, pelo que eu percebi, eu acredito que não teremos nada dessa questão de porque todo psicólogo é ateu, porque na faculdade eles fazem você não acreditar em Deus. Gente, não tem nada disso, tá? Se você é cristão, você pode continuar cristão. A faculdade não tem nada relacionado com isso, tá? A psicologia é uma profissão, a sua crença fora, religiosa, né, sua espiritualidade fora da faculdade, a outra é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, tá? Mas assim, querendo ou não, como que a gente vai lidar com isso, né? Por exemplo, uma pessoa, eu como psicóloga sou evangélica, evangélica, fervorosa, eu tenho a minha crença, acredito na igreja que eu vou, e aí eu vou atender um paciente que é, sei lá, que é o bandista. E aí, como que separa essas duas coisas? Então, assim, na psicologia tem até uma resolução lá no manual lá do psicólogo, que a psicologia, ela, como o nosso estado é laico, ou deveria ser, a profissão de psicólogo também, a gente entra na laicidade, não sei se é assim que fala, mas a gente tem que ser laico também. Então, assim, o que a professora orientou, que é o que ela faz, ela não deixou claro, a gente não conseguimos perceber se ela tem alguma fé, se ela é cristã, se ela não acredita, a gente não conseguiu perceber isso. E lá algumas pessoas acabaram se manifestando um pouco, mas não assim de nenhuma forma abrupta, não, só apenas falando, não, eu sou espírita, eu sou cristão, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Então, assim, ela não deixou claro assim o que ela era, mas ela falou o seguinte: quando você quiser seguir a sua religião, a sua crença, enquanto você não estiver em atendimento, você siga, você vai lá no seu templo, na sua igreja, no seu culto, enfim, na sua casa, se você ora, se você reza, não importa. Você segue a sua crença fora dos atendimentos. Quando você for atender, antes de você iniciar o atendimento com o paciente, com o cliente, você guarda ali numa caixinha tudo sobre você, sua parte pessoal. Porque a sua opinião não importa, entende? Às vezes a pessoa tem uma crença totalmente diferente da sua, mas ela é apegada naquela crença e aquilo ajuda ela, sabe? No dia a dia dela, na vida dela, então qual que é o problema? Entendeu? Não tem problema nenhum nisso. O problema é se ela segue alguma religião, alguma coisa que aquilo traz um sofrimento para ela e ela traz aquilo pra gente. Então a gente utiliza de técnicas, tudo para que a pessoa ela veja as coisas de uma outra maneira. Não que ela deixe de acreditar naquilo, mas não, dá opções para ela, né? Para que ela mesma perceba, né, se aquilo estiver fazendo mal para ela. Mas, via de regra, pelo menos pelo que a gente vê, né, a maioria aqui no Brasil, pelo menos,
já é, apesar de ser um Estado laico, né, na Constituição, mas a gente sabe que é bem voltado para o cristianismo, seja ele evangélico, seja ele católico, não importa, né? A gente sabe que, pelo menos, mesmo para quem não acredita em Deus, ele já teve alguma coisinha ali do cristianismo, na via de regra, né? Então, assim, é algo que é levado já, geralmente, desde novo. Hoje eu sou evangélica, mas meus pais foram católicos, sempre foram católicos. Então tem algumas mudanças, né, de comportamento que às vezes acontece quando a gente vai crescendo, vai formando a nossa identidade, mas, né, via de regra a gente acaba, né, ficando mais para esse lado religioso, lado do cristianismo. Então, assim, o que a gente não pode, o que a gente tem que trabalhar, ainda mais pessoas que são muito fervorosas nas crenças dela, independente de qual for, é que você não pode expor aquilo para o paciente, né? Assim como a sua opinião em tudo. Então a gente falou um pouco sobre aborto, a gente falou, né, sobre a religião, a gente falou alguns outros temas, e assim, a gente não discute esse tipo de coisa, sabe? Religião é uma coisa que a gente não discute nem fora da psicologia, né? O certo é cada um tem a sua, né? Cada um segue aquilo que acredita ou não segue se não acredita em nada, mas a opinião das outras pessoas, elas têm que ser respeitadas, ainda mais quando é paciente, tá? No caso, quando a gente for atender, a gente tem que ter em mente que não importa o que ele falar ali pra gente, se a gente concorda ou não, né, com aquilo, a gente tem que guardar pra gente a nossa opinião e trabalhar com o cliente sempre dentro da abordagem que a gente escolheu, com as técnicas que a gente escolheu, para se aquilo estiver trazendo algum sofrimento para ele, para a gente ajudar ele a perceber alguma coisa ali que está errada, fazer algum ajuste, não sei, e sair daquela situação de sofrimento. E pegando esse gancho do que a gente está falando aqui sobre religião, então, na faculdade, até o momento, eu não percebi nada relacionado a isso, de professores, de hostilidade referente à religião, não. Eu vejo muito respeito, tá? A gente fala sobre isso porque a gente precisa falar, né? É algo que é relevante, que é importante. E, assim, muito importante que algumas pessoas trouxeram dentro da aula, que inclusive eu vi algumas psicólogas que colocam no Instagram, talvez você já tenha visto também, a psicóloga coloca lá, você pode colocar abordagem, né, sua, claro, e tem algumas que colocam psicóloga cristã. Então eu acho meio complicado isso, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa um ateu, ele não pode, você não vai atender ele porque ele é ateu, eu acho meio esquisito isso, né? Não é isso que demanda o nosso conselho, claro, né? Você tem a liberdade como profissional, a gente tem a liberdade de falar, olha, no seu caso, né, eu não vou conseguir atendê-lo da melhor maneira, eu vou encaminhá-lo para um outro profissional, né, um outro psicólogo. E a gente pode, né, não querer atender determinados pacientes e passar para outros psicólogos, mas, gente, tem umas coisas que eu acho meio estranho isso, né, sei lá, né, cada um com a sua convicção, eu não sou psicóloga ainda, mas eu tenho a minha opinião que, né, no caso, eu tenho a minha crença, eu sou cristã, né, eu não sigo nenhuma religião, nenhuma igreja, né, nem evangélica, nem católica, nem nada, eu acredito em Deus única e exclusivamente, acredito em Deus, Jesus, na Bíblia, né, apesar de eu não seguir nenhuma religião, mas tá, vem uma pessoa que é espírita, que é umbandista, ou que tem o que é evangélico, ou que é católico, gente, não importa. Assim, pra mim não importa, eu vou nessa parte de religião, pretendo atender todas as pessoas, né, independente da religião, pra mim, do paciente, não influencia em nada, tá, e é isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá, com relação à faculdade. Se você estiver preocupado, eu tenho medo de entrar na faculdade e acabar saindo ateu, então se você entrar na faculdade e terminar a faculdade não acreditando em Deus, é porque você já tinha uma tendência a não acreditar em Deus, porque assim, a faculdade não tem nada a ver com isso, tá? A faculdade, ela não te induz a nada, ela te induz a pensar, porque o psicólogo, ele precisa pensar, né? Mas não, eles não falam nada demais, não tem esse negócio de, porque Deus não existe, ou porque Deus existe, não tem nada disso, tá? Então, com relação a isso, vocês podem ficar bem tranquilos, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim, já se inscreve no canal e eu espero vocês no próximo vídeo.